Está no ar mais um Linkados na Área, temporada 2021, um programa de entrevista feito pelos alunos de jornalismo da ESPM São Paulo. Por conta da pandemia, está sendo gravada em casa. Eu sou Melissa Alonso. E eu sou Laura Cavalari. Hoje vamos entrevistar as representantes de uma organização formada por mulheres negras, que uniu o alimento e a resistência negra em uma só luta, por meio de um fio condutor, a cerveja. Elas criaram um coletivo que se expandiu e hoje promove rodas de conversas, oficinas e conteúdos informativos com o intuito de debater a representatividade das mulheres negras no mercado. Aqui com a gente, em formato online, estão a Juliana, a Madu e a Teca, representantes das Pretas Cervejeiras. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Prazer é nosso, meninas. Prazer é todo nosso. Agora, roda a vinheta que daqui a pouco tem mais Pretas Cervejeiras com vocês. A criação desse coletivo surgiu de uma foto antiga, em que as mulheres da ala das baianas da Escola de Samba Cidade Alta, atual Império Serrano, estão sentadas em uma mesa de bar com muitas garrafas de cerveja. Por que a escolha dessa foto e o que elas representam para vocês? Essa foto a gente toma como uma foto inspiração, né? A forma que a gente chama. Porque um dos pilares, né, que a gente também trabalha na plataforma Pretas Cervejeiras é a questão da memória. Então, enfim, a gente traz essa noção de que nada do que a gente faz hoje é novo. O que a gente faz é nada mais, nada menos do que trazer, né, do que, enfim, trazer à frente coisas que já eram feitas há muito tempo. Aquela foto, ela remete à familiaridade, né? Então, a gente olha aquela imagem e vê as nossas mães, e vê as nossas tias, e o que acontece hoje, não mais pela pandemia, né? Mas, enfim, um pouco tempo atrás, antes da pandemia, sempre acontecia, né? E o que a gente também faz, a gente também se reúne com as nossas amigas, a gente sempre também está configurada daquela mesma forma, em volta de uma mesa de bar, com cerveja, trocando, enfim. Então, aquela foto é a nossa foto inspiração, por isso. E agora queremos saber, o alimento e a resistência, eles combinam? O que diz a experiência? Então, se a gente pensar hoje que é um privilégio imenso a gente poder escolher o que consome, se a gente pensar também no sentido da pandemia, que a gente está vendo uma série de pessoas em situação de vulnerabilidade, o alimento e a resistência eles estão sempre ligados, assim. O que a gente costuma colocar é que a gente utiliza a cerveja, que na verdade é classificada como uma bebida, não um alimento em si, atualmente, porque já foi, sim, considerado um alimento. A gente utiliza a cerveja por ser um ambiente em que mulheres negras se unem para trocar, enfim, estão juntas, e o estar juntas é algo muito potente. Então, a gente utiliza essa bebida como uma espécie de fio condutor para as nossas discussões, para as nossas trocas. Então, dessa maneira, a gente consegue visualizar, sim, o alimento como um meio de resistência, ou a bebida como um meio de resistência também. É mesmo isso que a Madu falou, e assim, eu trabalho também com comida de resistência, né? E é muito importante a gente unir os dois, tanto a bebida quanto a comida, né? E não, só com um propósito mesmo de resistência, de resistir, enfim, essas questões todas que a Madu falou. Perfeito. Vocês já pensaram em produzir produtos das Pretas Cervejeiras? E vocês acreditam que haveria uma aceitação no mercado? Então, nós já produzimos algumas coisas. Antes da pandemia, como a gente falou, a gente não ficava somente em redes sociais, a gente fazia os nossos encontros presenciais, a gente fez eventos, fez festas, fez oficinas de degustação, e nessas oficinas a gente desenvolveu alguns produtos a partir da demanda da nossa comunidade, né, que é como a gente chama as mulheres que interagem com a gente. Aí produzimos copos, produzimos chaveiros, tudo relacionado à bebida. E agora, assim, nesse último período, a gente deixou de ser um coletivo, a gente passou a ser uma empresa, isso é inclusive uma novidade,
e a gente está desenvolvendo novos produtos e novos serviços também relacionados com bebidas. Bom, quais são os principais ensinamentos que as suas ancestrais lhe direcionaram? E quais vocês utilizam até o momento? Então, acho que o principal ensinamento foi que o lugar de mulher é em qualquer lugar, o lugar que ela quiser, né? Quem conhece a minha família, principalmente a Juliana, a maioria são mulheres e frequentam bar, né? E me ensinaram muito sobre bar, muito sobre beber, e principalmente me ensinaram que o lugar de mulher é em qualquer lugar, principalmente nas rodas de samba, nos bares, nos restaurantes, nas grandes empresas, ocupando cargos superiores, enfim, o nosso lugar é o lugar que a gente quiser ocupar. Ao analisar os dados retirados de uma pesquisa em desigualdade social por cor ou raça, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2019, o IBGE, eles falam que mulheres negras recebem menos da metade do salário de homens brancos, ou seja, 44,4%. Vocês sentem esse efeito do preconceito estimado na pesquisa? É engraçado você trazer esse dado, porque ontem mesmo a gente estava conversando sobre esses dados e, obviamente, a gente sente esses efeitos, assim, como a gente não, né? Como é colocado, o racismo, ele é estrutural, então ele afeta em diversas esferas da nossa vida, inclusive, e acho que até principalmente no lugar dos acessos. Esses dados não são novidades para a gente, inclusive é algo que a gente vem trabalhando recorrente dentro do Pretas Cervejeiras. A gente tem algumas ações focadas em facilitar acessos à educação. A gente está planejando algumas ações focadas em mercado de trabalho também. Então, nada desse dado, infelizmente, é novidade para a gente. E se a gente olhar individualmente, é claro que a gente já se esbarrou, né, com essas barreiras que são colocadas. Todas nós somos mulheres profissionais, assim, então a gente vive essa realidade, infelizmente, no dia a dia. A nossa área de atuação, né, é absolutamente diversa. Cada uma de nós tem uma formação diferente e isso também agrega à plataforma Pretas Cervejeiras. E, inclusive, as demandas também, né, que cada uma de nós traz em relação a isso. Como o nosso fio condutor, como você bem disse, é a cerveja, a gente se comprometeu a mudar essa parte, né, do mercado. Então, logo assim que a gente criou, né, a plataforma Pretas Cervejeiras, a gente ficou com um receio, porque majoritariamente o mercado cervejeiro ele é, até então, composto, e disse até então porque a gente pretende mudar isso, até então por homens, né, branco, héteros, aquele estereótipo do cervejeiro clássico, né, porque também a gente pode questionar o que é clássico, mas enfim, aquele estereótipo do cervejeiro, e aí a nossa presença nesse ecossistema, a nossa presença nesse lugar de entendimento, de conhecimento e de difusão da cultura cervejeira, né, faz com que outras mulheres, inclusive, se sintam inspiradas a estar também. Então, assim, cada uma de nós, como eu disse, né, tem uma atuação diferente. A minha área, por exemplo, é a área da comunicação, mas, enfim, cada uma de nós tem uma forma diferente, né? Tem uma formação diferente, desculpa. E uma das coisas que a gente tem para mostrar também é que o mercado cervejeiro ele também é dessa forma, né? Você também tem várias formas de atuar, não só na produção em si da cerveja, né? Então, a gente desmistifica, né? A gente amplia olhares e a gente inspira também. Uma das coisas que a gente, né, se comprometeu a fazer. Qual a importância de ser mulher preta hoje? Tem um livro que é o nosso livro, acho que é o pontapé inicial do letramento racial, digamos assim, que chama Tornar-se Negro, Tornar-se Negra. Então, enfim, uma das bases desse livro diz que a gente não nasce, né? Que a gente se torna. E a gente acredita muito nisso, assim, ao longo do processo,
A gente vem, né, de um entendimento do que é ser uma mulher negra nessa sociedade que a gente vive. E aí tem uma frase também que eu utilizo muito, que é para além, assim, que é para além do Brasil, né? Porque todo e qualquer lugar que a gente vá, a gente esbarra basicamente com as mesmas características, né? Então, não é muito diferente. Assim, a gente, semana passada, teve a chacina, né, numa comunidade, né, num bairro aqui no Rio de Janeiro. Tivemos no mês de maio de 2021 a chacina num bairro aqui no Rio de Janeiro, chamado Jacarezinho. Se a gente for para outros lugares do mundo, como Estados Unidos, África, Europa, a gente vê sempre esse mesmo processo, né? O processo do êxodo, e a violência é o primeiro braço da política, né? Racista, estrutural, como a Madu falou, que atinge a gente. E isso no mundo inteiro. Então, dentro desse processo de se tornar mulher negra, de entender, né, que o nosso corpo é vulnerável nessa sociedade, né, a gente busca se fortalecer, né, fortalecer umas às outras, estar juntas o tempo inteiro, para que a gente consiga, de alguma forma, sobrepor, e não só sobrepor individualmente, mas coletivamente. Além do coletivo, que agora, como a Madu tinha dito, que se tornou uma empresa, as pretas cervejeiras se tornam uma comunidade nas redes sociais. E eu queria saber como as redes sociais ajudaram vocês a se tornar a empresa que é hoje. A nossa ideia, quando nasce o Pretas, a gente nasceu de uma forma muito orgânica, então a nossa ideia inicial era ampliar a nossa mesa de bar. Era levar para as redes sociais aquilo que a gente fazia de forma presencial entre a gente. A gente percebeu que era algo muito potente ter essas mulheres todas reunidas e pensando qualquer coisa, pensando o mundo, assim, pensando novas formas de fazer política, pensando novas formas de existir, pensando novas formas de saúde. Esse processo é o que a gente chama de aquilombamento, a gente estar juntos para criar soluções e, enfim, celebrar a vida. E a rede social, ela entra nesse espaço, né, de ampliação mesmo desses encontros, dessas vozes. Se não fosse as redes sociais, provavelmente a gente faria isso, mas faria isso com um grupo muito menores de pessoas e pessoas do nosso próprio espaço, ou seja, do Rio de Janeiro. Hoje, com as redes sociais, a gente consegue alcançar muito mais mulheres, a gente consegue trocar com muito mais mulheres. Essa semana, inclusive, eu estava conversando com uma preta cervejeira que segue a gente, que interage super, e ela é da Paraíba. E ela sempre posta uns rótulos maravilhosos de cerveja, e eu sempre falo assim, você me espera, que já já a gente vai estar aí na Paraíba bebendo juntas e trocando. É isso que a rede social permite para a gente, essa troca, conhecer novas histórias, novas pessoas, novas relações com cerveja, e que se não fosse a rede social, a gente ficaria muito mais limitada ao nosso próprio espaço, às nossas próprias vivências, enfim. Eu acho que é essa ampliação de olhar e de vivências. Em suas plataformas digitais existem dicas, recomendações sobre a cerveja. Vocês recebem algum tipo de retorno das consumidoras? A gente está, de fato, utilizando as redes, e aí são todas as redes, então a gente está no TikTok, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube, então a gente tem um programa no YouTube, onde a gente pode trazer um conteúdo um pouco mais aprofundado, digamos assim, né? A gente consegue... enfim, tanto o Twitter quanto o TikTok ou a própria plataforma do Instagram, do Facebook, ele tem um limite, né, reduzido de tempo, de caracteres, enfim. E aí no YouTube a gente consegue pensar, planejar e roteirizar conteúdos mais aprofundados, onde a gente, de fato, pode explicar mais, né, melhor, pontos relacionados a cervejas, relacionados à curiosidade, dicas, para quem quer beber cerveja de uma forma mais consciente, né? E aí, enfim, como toda troca que a rede social proporciona,
a gente recebe várias mensagens indicando caminhos também, né? Fala mais sobre isso, seria muito bacana ter tal tema, enfim, é dessa forma que essa roda gira e a gente não fica falando de uma forma única, né? Que eu acho que, de fato, a comunicação muda a partir disso, né? Então, nós somos administradoras das redes, porém, o conteúdo, ele é produzido, né, e desenvolvido por todas as pretas cervejeiras que seguem a gente, que hoje somos quase 8 mil no Instagram, né? Então, enfim, todo mundo, todas as mulheres negras que estão ali, a gente tem, né, essa determinação, não são seguidoras, são pretas cervejeiras como nós, e a gente está mesmo no processo de troca, porque a gente também não está ali só para ensinar, né? A gente também aprende muito, enfim, coisas que a gente não conhece ou não viu ainda, cervejas novas, que a gente não experimentou ainda, porque também é sobre encontro, né? É sobre experimentação, é sobre experiência. Então, todas nós somos diferentes, né? Somos plurais. Então, a gente diz que a única coisa que a gente tem em comum, né? Uma das únicas coisas que a gente tem em comum é o amor à cerveja. Então, enfim, temos gostos diferentes, até mesmo, enfim, existem vários tipos de cerveja, então cada uma aqui gosta de um tipo de cerveja diferente, e aí, vindo, né, uma indicação de cerveja, a gente já busca, né, para experimentar, e conversa, já tomou, não tomou, enfim, o que você achou, e aí a mesma cerveja, cada uma de nós tem opiniões diferentes, né, enfim, e é assim que a gente segue com o projeto. Eu queria saber se a pandemia ela mudou a rotina de todo mundo, inclusive a de vocês. Eu queria saber como impediu e impactou a rotina das pretas cervejeiras. Eu acho que quem tem que responder é a Stephanie, porque a Stephanie, além de preta cervejeira empresária, Stephanie é mãe, né? Então, enfim, tem peso 2 nessa resposta. Tem. Verdade. Então, ela impactou, atrapalhou um pouquinho nossos planos. A gente tinha ideias de mais encontros, né? Foi um pouco... A pandemia veio depois do carnaval, então eu lembro que a gente se reuniu antes do carnaval para fazer algumas fotos e planejar o encontro, né? Só que esse encontro acabou não acontecendo. Mas, enfim, a gente pensou por vários meios de como fazer esse encontro acontecer. E foi até bem legal que a gente conseguiu, enfim, fazer uma degustação online e reunimos outras pretas cervejeiras de outros estados, de outros locais do Rio de Janeiro, que talvez presencialmente a gente não conseguiria, né, reunir, né? Então foi muito, assim, tem um lado negativo, tem, mas teve um lado positivo que a gente conseguiu expandir o Preta Cervejeira para outras pessoas também. Agregamos, né? Juntamos ainda mais. E assim, eu falo como mãe agora. Eu, trabalhando em casa, com criança, foi uma loucura, né? Foi uma loucura total. E o Preta Cervejeira, gente, ele veio para aliviar um pouco as coisas, porque você tá junto com mulheres conversando sobre o dia a dia, e aí uma pergunta, e aí, tá tudo bem com você? Antes de beber cerveja? Caramba, isso já foi uma análise inteira. Então, assim, é incrível você poder reunir com mulheres durante a pandemia, mesmo que online, e poder discutir sobre a vida, sobre, enfim, filhos, e desabafar um pouquinho sobre tudo que nós estamos vivendo, né? Então, assim, a pandemia atrapalhou um pouquinho, mas também agregou outras coisas. Conhecemos outras pretas cervejeiras, expandimos muito, foi bem legal, assim. A organização incentiva outras mulheres negras a seguirem com seus sonhos. Pensando assim, as pretas cervejeiras são responsáveis por esse empoderamento entre as mulheres? Eu acredito que sim. Como a Stephanie trouxe lá no começo, algo que a gente leva muito é que lugar de mulher negra é onde ela quiser, e, enfim, que elas podem sim ocupar qualquer espaço, e a gente se fortalece também de forma coletiva. Então, eu acredito que sim, que isso é uma forma de fortalecimento, de empoderamento, e acho que essa coisa de ver outras mulheres fazendo aquilo que você, de alguma forma, entendeu em algum momento que não era para você, que você não poderia, isso acaba te inspirando também a fazer e acontecer.
Então, por isso eu acredito que sim, que seja uma ferramenta de empoderamento. Também acredito que a partir do momento que a gente leva a informação, e a gente entende que conhecimento é algo muito poderoso e transforma a forma como as pessoas consomem, e transforma a forma como as pessoas se relacionam ou bebem. Então, também acredito que, por esse viés, é uma forma de empoderamento. Vocês afirmam que estão na constante busca pelas modificações nos padrões pré-estabelecidos pela sociedade, encaminhando para um cenário mais democrático e inovador. Eu queria saber quais são os planos futuros para as pretas cervejeiras. Nem o céu é o limite, né? A gente quer fazer uma coisa que todo mundo cobra muito a gente quer fazer cerveja, a gente quer ter a cerveja Pretas Cervejeiras, a gente quer implementar um outro projeto que a gente não pode falar ainda, que é segredo. É engraçado, né, quando a gente fala isso, né, que parece que é até mentira, né? Fala, não, estamos estudando, mas enfim, a gente quer dar continuidade ao treinamento Pretas Cervejeiras, que é um projeto que a gente tem junto com a Ambev e com a Academia da Cerveja. A gente quer conversar com outras cervejarias que estejam interessadas, né, em desenvolver projetos junto com a gente, em escolas também, né, porque só nesse tempo que a gente existe, a gente já conseguiu, não só pelas nossas próprias mãos, né, fazer treinamentos, mas também conseguir bolsas de estudo para mulheres negras em escolas para que pudessem ter uma certificação reconhecida, né, em escolas cervejeiras. Isso para a gente é muito importante, porque proporciona não só esse lado do consumidor, né, que é aquela pessoa que quer conhecer mais, ou por hobby, ou porque quer entender mais, mas profissionalmente quem quer entrar no mercado cervejeiro, quem quer fazer parte dessa tomada de decisão, seja lá em qual área do mundo cervejeiro, né? Bom, infelizmente nosso tempo acabou. A conversa estava muito gostosa, mas você de casa, muito obrigada pela audiência. Eu queria agradecer novamente às Pretas Cervejeiras pela nossa conversa. Muito obrigada por participar do nosso programa. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada. Foi ótimo. Obrigada pelo convite.